Oi pessoal, o Prof tá aqui hoje para explicar a nossa aula de história. Hoje nossa aula de história vai falar sobre a chegada dos portugueses aqui ao Brasil, quando eles vieram para tomar posse das terras. Na última aula nós tínhamos falado sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi quando dividiu as terras do Brasil entre Espanha e Portugal. Depois disso, o rei Dom Manuel, que era chamado Venturoso, ele organizou uma esquadra com 13 caravelas que iam para a Índia em busca de produtos para comercialização naquela época. Só que antes disso, ele mandou passar aqui no Brasil, nas terras onde hoje é o Brasil, para tomar posse dessa terra, para que ninguém tomasse ela deles, né? Então, ele mandou 13 caravelas e o comando era de Pedro Álvares Cabral, tá? Ele primeiro tinha falado assim, vai lá para a Índia, compra os produtos e traz pra gente vender aqui. Só que antes disso, passa naquelas novas terras, toma posse para ninguém pegar e depois continua os caminhos para a Índia. Então, essas esquadras saíram em março e começou pelo oceano e começou a avistar os primeiros sinais de terra em abril, dia 21 de abril, tá? E no dia 22 de abril, eles avistaram o monte, o primeiro monte que foi chamado Monte Pascoal. Ele recebeu esse nome, tá bom? Monte Pascoal. No outro dia, a esquadra ancorou no Ilhéu da Coroa Vermelha, na atual Baía de Cabralha, que fica lá na Bahia, no estado da Bahia. Os portugueses deram o nome de Porto Seguro, por acharem seguro aquele lugar. No dia 26, Cabral ele tomou posse oficial da terra, em nome do rei de Portugal, e mandou levantar uma cruz. E essa cruz foi levantada pelo Frei Henrique de Coimbra, que também celebrou a primeira missa aqui no Brasil, tá bom? Depois disso, uma embarcação que era comandada por Gaspar de Lemos retornou a Portugal, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da armada naquela época. Ele fez um relato de toda a viagem para o rei e da terra que eles encontraram e de seus habitantes. Quais foram os habitantes que eles encontraram aqui mesmo, pessoal? Os índios, eles já moravam aqui, né? Nosso próximo tema nós vamos falar sobre eles, tá bom? Tudo indica que esses portugueses já sabiam dessas terras. E ele tinha vindo para tomar posse e depois foi para a Índia, que era o seu objetivo, tá bom? Quando Cabral avistou a terra, ele pensou que essa terra era uma ilha, então ele deu o nome de Ilha de Vera Cruz. No dia 2 de maio, ele seguiu viagem para as Índias, tá bom? Depois foi verificado que, na verdade, não era uma ilha, e sim uma terra. Aí chamaram de Terra de Santa Cruz. Depois que eles descobriram o pau-brasil, que tinha com muita abundância nessa terra naquela época, e era um produto que era comercializado porque o dinheiro era forte, o que o pau-brasil produzia? Um corante vermelho, que era comercializado lá na Europa e valia muito. Então aí colocou-se o nome de Brasil. Então o Brasil teve 3 nomes. Primeiro, Ilha de Vera Cruz, porque Cabral pensou que era uma ilha. Depois foi chamado de Terra de Vera Cruz. E por último, de Santa Cruz, desculpa. E por último, Brasil, por conta do pau-brasil, tá? Na próxima aula de história, nós vamos falar sobre a cultura indígena. Porque quando Cabral veio aqui, ele não imaginava que já habitavam pessoas aqui. E eles encontraram quem? Os índios. E aí, Cabral seguiu viagem, mas ficou os portugueses aqui, alguns para explorar essa terra. Então, eles foram conhecendo esses índios. E na próxima aula, a prof vai falar sobre esses índios, tá bom? Vai ter um questionáriozinho de 5 questões para vocês responderem. Vocês vão copiar o texto no caderno para copiar, né? Para tirar xerox.
copiar o questionário, respeitando sempre, pulando 4 linhas, respostas completas e depois nós vamos fazer a correção na próxima aula de história, ok? Beijos, fiquem em casa.